Então, a gente vem com esse corpo já para poder passar por tudo que nós já fizemos anteriormente. Então, esse corpo que estamos hoje é para a gente vivenciar o que a gente deixou de fazer muitas vezes em outras vidas. Em outras vidas, a gente tinha outro corpo. Também, cada vez a gente vai evoluindo, tanto espiritualmente como corporalmente. Então, teoricamente, atualmente, essa é a nossa melhor versão. Então, ela sendo nossa melhor versão, também é o nosso melhor corpo para essas adversidades que a gente tem durante a nossa vida. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 367, fala sobre a evolução orgânica, né? A influência do organismo. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envolutório do espírito. Como vestiário é o evolutório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva atributos da natureza espiritual. Então, como eu falei, nosso espírito ele vai vir nesse corpo com aquilo que a gente precisa e o que a gente necessita para poder passar pelas nossas adversidades e nossa evolução. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade depois da união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Uma nota do Kardec. Segundo isso, o involuntário material será um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz. Então, o que acontece? Se a gente não conseguir alimentar, se a gente não conseguir trazer boas experiências para o nosso corpo, o nosso espírito acaba ficando em defasagem e a gente não consegue passar por aquilo que a gente veio passar. É graças ao corpo físico que poderemos travar contato direto com a matéria. Dominar a matéria aqui na Terra é realizar com ela aquilo que nos compete realizar. Então, a dificuldade maior para o corpo físico é a matéria. A gente é físico, matéria. Mas são várias coisas que podem interferir com esse corpo, impedindo algum tipo de evolução, algumas coisas que a gente consiga estar fazendo de melhor. Somos dotados de um corpo porque o Criador entendeu que esse corpo físico seria como um escafandro para aquele indivíduo que tem que descer às profundidades do mar. Quem não sabe, escafandro é aquela roupa para mergulho. Nosso corpo é como se fosse um escafandro para o nosso espírito, para ele proteger a gente aqui na matéria. Se não houvesse essa roupa de ferro do escafandrista, ele seria destruído pela pressão das colunas da água sobre ele. Como semana passada o Dr. Daniel falou, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência física. Mas, para a gente evoluir o nosso espírito, a gente precisa, sim, muito cuidar desse físico. Seja com nossas escolhas, seja com o nosso dia a dia, e principalmente com o que a gente se alimenta, seja oralmente, seja pensamento, seja o que a gente vê do nosso dia a dia. O milagre da lei de Deus é a bênção do corpo físico. É nesse corpo físico que nós estaremos incumbidos de realizar o próprio progresso. Ao longo de alguns minutos, quando algumas crianças acabam vindo, nascendo e já, querendo ou não, desencarnando, também é uma experiência para o precisou dessa matéria, precisou do físico para poder passar por aquele momento. Seja algumas horas, alguns poucos meses ou durante dezenas de anos. Porque, como o Dr. Daniel falou semana passada, a longevidade hoje pode passar de 120 anos se a gente se cuidar facilmente. E quanto mais tempo a gente tem, mais provações a gente vai ter também. Então, se a gente cuidar bem desse corpo, a gente consegue passar por mais provações e, quem sabe, precisar vir menos vezes ainda reencarnar. Então, vamos aproveitar essas oportunidades o melhor que a gente conseguir. Né? Quando pensamos no corpo físico, temos que conviver com ele. Ele é o instrumento que Deus nos concedeu para propiciar a evolução aqui no planeta. Se for analisar por que um corpo, eu acho que no momento é muito complexo para a gente conseguir explicar isso. Porque precisa da matéria, precisa do corpo. Porque o corpo é assim, porque temos olhos, porque temos nariz. Eu acredito que o ser humano ainda não tem capacidade para entender isso. Então, dificilmente eu vou conseguir explicar isso para vocês. O porquê de ter que ser desse jeito. Porém, a gente sabe que estamos aqui, então a gente precisa cuidar do que a gente tem no momento.
Cuidar do corpo e do espírito é lei de Deus para nós. A lei do trabalho, dar ao corpo atividade. A inanição é o veneno para nosso organismo. A preguiça, por isso, é inimiga nossa. Deste modo, como é importante permitir que o corpo se exercite ou seja exercitado. As ginásticas, a educação física, os esportes, o trabalho. Mas, naturalmente, como Deus é perfeito, colocou a lei do trabalho e a lei do repouso. Porque nós não devemos expor o nosso corpo a excesso de trabalho para enriquecer, por mania, para ganhar dinheiro ou por exibicionismo. Nossa principal função, querendo ou não, é o trabalho. Sem o trabalho, a gente fica à mercê de várias coisas que uma pessoa parada... Eu costumo sempre usar o exemplo que nosso corpo é como se fosse um rio. Ele precisa ser fluido, ele precisa mexer, ele precisa ter função. Se ele para, o que acontece com água parada? Ela fica podre, ela estraga, ela cheira mal, ela cria coisas ali que não conseguimos melhorar. E assim é o nosso corpo. Quanto menos a gente dá função para ele, seja física ou mental, mais estragado ele fica. É o exemplo da água. Nosso corpo é fluido e ele veio aí de acordo com cada limitação, né? Tem pessoas que têm algum tipo de limitação que vai fazer o melhor que ela consegue naquele momento.